Olá, senhor Alas, e bom dia, tudo bem? Oi, bom dia. Só um momentinho para minha câmera ligar. Deixa, que eu não tô vendo, nem eu não tô vendo Eu, aqui. eu consigo te ver, fique tranquilo, tá Consegue bem? me ver? Sim. Tá bom. Senhor Alas, Oi? eu sou a doutora Tana Cristina, responsável pela condução da sua reunião de Ah, hoje. tá. Eu peço que o senhor me informe a situação que o senhor está passando, tá? Porque a nossa reunião ela é gravada para que a gente tenha Tá melhores bom, esclarecimentos claro, a respeito do claro. assunto, tá bem? Seu nome é Tainá? Você Isso, é advogada? Tá exatamente. bom, muito prazer, eu sou o Gabriel. É assim, eu tava falando, eu passei muitas informações, eu acho que foi para uma tal de Letícia. Letícia é advogada também? Sim. Tá bom. Então, ela só falou que não pega ações em face de defensoria. Eu falei, não, deixa essas defensorias, essas eu deixo à parte, procura outra pessoa que cuide desse tipo de ação. E ela falou que também que não entra com ação em face de advogado. Eu falei, não tem problema, em face de advogado não tem nenhuma. Era em face de duas defensorias, uma mineira, de uma comarca mineira e de uma comarca aqui de São Carlos. Então essas duas eu deixo à parte para outro escritório, depois eu procuro. E as demais são ações indenizatórias, né, todas elas, por danos morais e materiais, em face de instituições de ensino. O que está acontecendo? Eu tenho laudo de usabilidade de exportação atualizado, tenho laudos recentes, né, de vários psiquiatras dizendo que eu não tenho nenhuma patologia mental, laudos recentes, um acompanhamento contínuo de mais de um ano. Né, e como no passado, né, teve forjamento de laudo falso, né, psiquiatra falando que eu era esquizofrênico, bipolar e tal. Então hoje, quando eu apresento os laudos recentes para universidades, as universidades não querem aceitar laudos recentes, elas querem forçar eu ser tratado como doente mental e tirar todos os meus direitos, todos. Como superdotado tem direito à aceleração curricular, enriquecimento curricular, liderar grupos de pesquisa. Você olha para o meu currículo e você fala assim, mas não é possível, não tem um doutor de uma USP da vida, que é a melhor universidade da América Latina, que tenha metade do currículo desse cara. Por que, que esse povo está fazendo palhaçada com esse cara? Entende? Aí esse povo não quer dar o meu direito. E aí eu estou tendo que recorrer na justiça, tanto indenizações de ordem moral, muita violação de direito já, né? E danos materiais, lucro cessante. Né? Teve muita gente me difamando, caluniando dentro de curso, me tratando como doente mental. Fui chamado de incompetente, de Zé Ruela, de doente mental, um sujeito que está sofrendo, um sujeito que é maníaco, um sujeito que é pervertido. Entende? Por exemplo, se eu chego numa colega de curso, né, de repente eu estou interessado nela, ela é atraente, eu falo, vamos sair, vamos né, ter uma relação mais próxima e tal. Pronto, a primeira reação que alguém que está perto vê, não, vão acusar ele de assédio. Gente, isso passa bem longe. Uma manifestação de interesse é uma coisa, quando dá para sair, para ficar, seja lá, né? Ou mesmo se usar uma palavra, vamos transar, mesmo que eu falasse isso, eu não falo, mas se eu falar também, isso também não é nem importunação. Importunação é ato libidinoso não consensual, entendeu? É colocar o pinto de fora, é outra coisa, é coisa de maluco mesmo. Uma coisa, se eu chegar e convido uma mulher para sair, mesmo se for casado, se for casada consentir, o máximo que ela pode falar, caso ela não queira, ela fala, não, não quero. É só com meu marido, né? Então tá bom, tchau. Pronto, encerrou. Não tem nada de errado. Tá? Então, assim, o que está acontecendo é violação de direitos, né, de ordem pessoal, estão invadindo minha vida pessoal, não querem deixar eu ter relacionamento com mulheres, nem aluna, nem professora, nem funcionário, nada, nenhuma universidade. Tá? E uma universidade comunica com a outra. Né? E aí estão me desligando à toa só por eu conversar com mulheres. Tive vários desligamentos nesse sentido e com acusações severas. Estão acusando de assédio sexual, coisa que não, nunca ocorreu. Tá? Tanto é que se tivesse ocorrido, teria BO nesse sentido. Não tem nenhum BO por quê? Porque várias universidades me desligaram e até hoje não fizeram BO. Porque sabe que não teve crime nenhum. Não teve, eu só chegar numa mulher e falar que eu estou interessado nela. Se ela consentiu, beleza. Se não consentiu, encerrou o assunto, não tem nada disso. Não chega, passa bem longe de crime. E eu tive vários desligamentos, né? Me desligaram de 5 mestrados, 6 especializações, 3 licenciaturas. Aí me desligaram de 6 especializações, eu cursei outras 6 especializações em outras universidades sem essa gente saber, porque senão, se eu soubesse, essa gente ia fazer as outras 6 e me desligar também. Aí me tiraram de 3 licenciaturas, eu tive que entrar em outras 3 licenciaturas em outra universidade. E concluí as 3 licenciaturas em outra universidade sem essa gente saber, porque senão ia me desligar. Me arrancaram 5 mestrados, eu entrei num outro mestrado, estou terminando agora o mestrado, e Deus ajude que ninguém lá me ranque à toa sem ter motivo, igual já fizeram. Então, tenta imaginar isso. Eu tinha um mestrado, por exemplo, na Must University, na Flórida, que eu estava terminando, estava no mestrado em administração. Faltando um mês para terminar, eu fui acusado de assédio, sem nunca ter ocorrido isso. Tá?
E eu não concluí o curso. E eu estava esperando o título de mestre de administração para dar aula na Unicef, aqui em São Carlos, já estava combinado com a coordenação, nos cursos de administração sendo contados ganhando R$ 6.000. Quer dizer, como eu fui desligado com acusação de assédio, que nunca ocorreu, isso inviabilizou a conclusão do meu curso, eu não concluí esse curso, ficou faltando um mês, já está pendurado, até hoje não terminei. O mestrado que estou fazendo hoje agora é outro, estou terminando mestrado em psicologia, que é outra área. Mas esse lá de administração ficou pendurado. E eu perdi a oportunidade de trabalhar na Unicef, ganhando mais de R$ 6.000, sendo professor universitário, e perdi também a vaga de ser professor universitário no Senai, né, por uma vaga que eu ia ganhar mais de R$ 4.000 para ser professor em ciências contábeis. Né? Sendo que minha formação inicial é ciências contábeis, matemática, letras, português e inglês, ciências das religiões e administração. Tenho formação nessas 5 áreas. Então eu perdi essas oportunidades profissionais e não é só isso. Eu participei de mais de 30 processos seletivos em escritórios contábeis e em todos eles, né, os donos receberam mensagens difamatórias e caluniadoras a meu respeito por parte de coordenações de curso que estão falando mal de mim na cidade inteira. Estão espalhando fake news na cidade inteira, que eu sou insano, que eu não tenho capacidade processual, que eu não tenho capacidade civil, que eu sou interditado. Tudo mentira. Eu tenho plena capacidade processual, plena capacidade civil, plena sanidade mental. Isso está atestado por laudo, essa gente não quer aceitar, está complicando a minha vida. E estão falando mal de mim na cidade inteira. Chegaram a falar até na Secretaria Municipal de Educação, que eu sou louco, que eu sou retardado, que eu não tenho juízo. Por quê? Porque eles sabem que eu concluí 3 licenciaturas e não querem que eu lecione na rede básica de educação. Estão queimando meu filme em tudo quanto é lugar, fazendo um inferno na minha vida. Eu já entrei com 10 ações cíveis, né, e várias ações criminais. Né, tem um patrão que está cuidando para mim de 10 cíveis, mas eu preciso entrar com outras 10 agora. Né? São 9 casos que eu passei para vocês. Surgiu um caso agora que eu tinha esquecido de falar do IFAR também, mas é outra instituição de ensino, a mesma coisa. É indenização por danos morais, materiais. São 10 casos. E assim, como a defensoria daqui não quer pegar, e eu não tenho condições de pagar. Não tenho, porque eu pago aluguel, recebo R$ 1.000 só, né? Por mês e eu pago aluguel, tudo mais, não tem condições de pagar advogado. Eu procurei a defensoria não quer pegar. Um dos processos criminais que eu tenho é em face do Jonas, que é coordenador da defensoria, então ele já orientou os defensores a não pegar meu caso, a denegar minha assistência jurídica gratuita, mesmo eu provando a hipossuficiência. Inclusive eu gravei vários atendimentos, né, e deixei tudo no YouTube, tá público, né? Vocês podem até assistir. Eu não sei se eu informei a você, mas eu posso informar. Os links todos, vocês podem assistir. Tá bem claro ali a prevaricação, a arbitrariedade, o cerceamento de defesa, para que eu não tenha advogado, os processos, aqueles que estão em andamento sejam arquivados, aqueles que estão em andamento sem patrono sejam arquivados, né? E eu não consigo entrar com outros porque está tendo cerceamento de defesa. Portanto, tem gente dentro da defensoria que é formada na USP, tem gente dentro da defensoria que é formada na UFSCar. Fora o processo, né, que eu tenho em face do Jonas, que é coordenador, então assim, está explicado, está bem evidente por que está tendo esse cerceamento de defesa. Essa gente sabe que está praticando crime e não quer jogar embaixo do tapete, a gente não quer que o processo vá em frente. Então, assim, eu falei assim, eu estou precisando encontrar uma patrona, né, alguma pessoa abençoada que, de repente, nesse momento que eu não tenho condições de pagar, de repente pega para protocolar para mim, de repente pro bono, fazer uma assistência gratuita, de repente protocola, deixa correr os processos, citar as partes ré, marcar audiência, tudo certinho, e ao final recebe tudo, recebe 30% no êxito e qualquer gasto intermediário que tenha, pode retirar tudo das indenizações. Né, que provas documentais, audiovisuais, testemunhais concretas eu tenho. Né, e tendo um advogado que pega, né, me ajudando nesse momento, pro bono, protocolo para mim, para receber no êxito, me ajuda muito e pode ter certeza, a advogada vai receber tudo. Embora, claro, no êxito você espera um tempo até transitar em julgar, mas é certeza, recebe sim, que provas tem. Certo, senhor Alice. Nesse que sentido, o senhor informou também dessas negativas das universidades, das escolas municipais. O senhor possui essa documentação por Tudo, e-mail, tudo. Em algo nesse cada caso, sentido? inclusive, Tainá, eu tenho no meu Google Drive, eu separei caso a caso uma pasta para cada caso. Por exemplo, Senai. Eu peguei Senai, aí tem lá documento comprovando meu vínculo com o Senai, todo documento, tudo que eu paguei, vamos supor, em cada universidade, né? No caso de curso pago, tem tudo boleto pago certinho, né? Do mês a mês, direitinho relacionado.
todos os meus documentos pessoais, né, de registro também, documento, registro acadêmico, o histórico parcial, tudo, documento de matrícula, tá tudo bonitinho, certinho. Todas as mensagens trocadas por e-mail, printei, tá tudo em PDF, já bonitinho, separado. Naqueles casos que tem algum áudio, o áudio já tá tudo em MP3, que é o formato aceito. Aqueles casos que tem algum vídeo, tá tudo em MP4 também, que é o formato aceito. Então tá tudo bonitinho, separadinho, certinho, caso a caso, já tá perfeitinho. Certo, senhor Alas. Eu falo em relação às negativas que o senhor teve de oportunidade de emprego. Sim. E em relação ao laudo que o senhor informa que é falso, quem produziu esse laudo? Foi um setor público ou foi um setor privado? Laudo do passado teve equipe médica de CAPS que fez isso. Tá? Inclusive, uma das ações é em face de uma equipe médica lá da comarca onde eu residi, em Minas, né? Que teve membros das Testemunhas de Jeová. Foi assim, uma das ações em face de membros das Testemunhas de Jeová começou lá. É até bom vocês entenderem esses dois casos, porque é ali que começou tudo, né? Tem uma ação que eu entrei em face de 8 membros de lá, que são os pastores, eu chamo de anciãos de lá. Quando eu descobri que eles se envolvem em relacionamento extramaritais, pedofilia, homossexualismo e muitas práticas sexuais lá, né? Algumas não são condenadas. Por exemplo, relacionamento extraconjugal não é crime, tá? Embora possa haver, né? Embora se houver coação, violência, aí pode haver algum crime, né? Mas no geral, né, se está havendo consentimento, né, casado pode se relacionar à vontade sexualmente com quantos e quais quiser, desde que não tenha, né, coação, ameaça, nada disso, sendo consentido, não tem crime. Mas tem casos lá de crimes sexuais, por exemplo, pedofilia. Tem muitos casos de pedofilia, e não sou eu que estou falando. Tem muitos vídeos do Ministério Público de vários estados investigando salões do reino da Testemunha de Jeová, né, com documentos fortes, concretos e muitas testemunhas relatando terem sido abusados durante muitos anos, até décadas. Certo, senhor Alas, mas em relação à situação, é só porque o nosso tempo está curto, porque encerra às 10h40. Em relação à situação, esse processo que o senhor informa que foi distribuído, ele já foi concluído? Ele já terminou? Então, tem dois casos ali, que no caso eu falei de ações decisórias de Minas, da comarca mineira. Eu entrei sozinho, sem advogado, aí tramitou no juizado especial dos dois e foi arquivado, porque na fase recursal eu não sou advogado, então eu não fui fazer nada. Por isso eu dependo do advogado. E aí no caso dele, mas como, né, para continuar, o que precisa? É ação rescisória, né, para rescindir a decisão que extinguiu-se a resolução do mérito, enviar para a vara comum, né, e na vara comum a gente tem uma liberdade maior, tanto de questão de valor da causa, da complexidade que exige, né, tá na vara comum, né, para prosseguir, né, com citação da parte de ré, né, com audiência, etc. E também de produção técnicas específicas. Por exemplo, se for o caso solicitar uma perícia, né, vamos supor, se alguém questionar lá, não, mas esses laudos Certo, dele aí certo. né, a gente pode... Certo, e o senhor informou que o senhor tem um outro advogado com 10 processos e nenhum desse processo buscou anular esse laudo que foi indevidamente produzido. Não, esses casos que ele Era pegou... o primeiro ato era para ser anulação desse laudo, senhor Alas, e porque entende a sua situação. A sua citação ela é uma questão de um laudo que foi indevidamente produzido, e porque, em detrimento desse laudo, o senhor passou a sofrer retaliação nas universidades e em cursos, e também resultou em perda de uma Não, mas já chance entrou, pela perda da oportunidade de eu já empregos. entrei com essa Então, a ação. primeira atitude era para ser essa Não, já anulação. tem, já Em entrei. Não, relação ao. calma, já entrei. Era assim, os processos estão correndo. O que acontece? Capacidade processual eu tenho, capacidade civil eu tenho. Isso é suficiente para tocar em frente ao processo. A anulação é um caso que, além de complexo, é demorado. Tá? Já está em curso, foi a primeira ação que eu entrei. E como teve um laudo forjado e uma internação forjada para mim, lá na comarca de São Sebastião do Paraíso, né, em Minas Gerais, a Defensoria Pública de lá já está cuidando, buscando a anulação de todos esses defeitos. Eu já enviei todos os laudos recentes daqui para lá, já está tudo nos autos lá já. Já enviei laudo neuropsicológico de auto-habilidade de proteção, já está tudo lá. Né? Então, quer dizer, e ali no polo passivo está o Ministério Público de Minas Gerais, inclusive, né? E o hospital, né, que aceitou a internação e não fez nada para mudar, então está processado lá, tá? Então, quer dizer, foi a primeira causa que entrei, foi lá. Antes de eu entrar com as ações em São Carlos, eu entrei com a ação lá, podia estar lá, já está correndo lá. Só que isso aí demora, inclusive já foi solicitado perícia médica, né, psiquiatra nele também, nessa ação civil que está lá, na segunda vara de lá. Então isso mais vai demorar. Então a gente não tem necessidade de esperar lá, porque os laudos recentes que eu tenho já atestam minha sanidade, capacidade processual e civil. Então isso é suficiente para correr. Tanto é que esse patrão que está cuidando aqui,
ele está cuidando de 10 e está indo em frente justamente por isso. Os laudos todos já foram apresentados nesses autos, por isso que em vários casos eu já tive assistência jurídica gratuita, né? Concedida, alguns foram por egrégio, né, para poder conceder essa assistência gratuita. Enfim, em alguns casos já foi citada a parte ré, enfim, já está correndo, está tranquilo. Tá? Quer dizer, a capacidade processual civil já está reconhecida ali, que está prosseguindo, já está sossegado ali. Então, já esses 10 que eu quero entrar é o mesmo procedimento. Seria entrar na comarca de São Carlos, dá para entrar na comarca de São Carlos, porque eu resido aqui, né, por questão de facilidade para eu ir em audiência e tudo mais. Então dá para protocolar tudo aqui na comarca de São Carlos, exceto esses dois de Minas. Esses dois de Minas teria que ser protocolar na comarca mineira e solicitar sempre audiência em estação passiva, né, por vídeo chamada, para eu comparecer, seja audiência de conciliação, audiência de instrução e julgamento. E eles são muito recíprocos nesse sentido. Nesse solicitar, eles atendem. Tanto é que nessas ações que foram arquivadas, que estavam no juizado especial, todas as audiências que teve eu fiz estação passiva. Eles já sabem da minha situação que eu moro aqui. E toda vez que pede para fazer audiência por vídeo chamada, eles fazem sim. Então, aí seria, no caso dessas duas ações na comarca de Mineira, seria duas ações decisórias. Pegar essas duas ações que foram extintas em resolução do mérito, migrar para a vara comum civil e tocar em frente. Agora, as demais daqui, as 8 daqui, em face de instituições de ensino e todas podem ser protocoladas em São Carlos, São Paulo. Certo, senhora Alas. E eu vou transmitir a sua situação para a doutora Letícia, porque ela é responsável pelo departamento financeiro, tá bem? Tá bom. E ela lhe encaminhará uma proposta em seguida, tá bem? Não, tá bom, Tainá. Assim, você e ela podem trabalhar juntas também, não tem problema. Porque assim, como são muitos, são 10, não sei. Não sei como é que é o modus operandi de você. Se é uma pessoa só que costuma habilitar em tudo, ou de repente, se você pegaria 5, ela 5. Eu só pediria que vocês me ajudassem nesse sentido. Se eu tivesse condições de pagar, e eu sei que vocês merecem, eu pagaria um valor mensal. Se eu tivesse, eu não tenho. Certo, senhora Alice. É porque o que acontece, a gente não decide nesse parâmetro porque o nome do escritório é Ruizan Advocacia. Então, é o doutor Ruizan que domina este escritório. A equipe é grande, então precisa ter um intermédio dele no quesito de prosseguir com o senhor, tá bem? Então, eu vou pedir para que ela entre em contato, vou explicar a situação, tá bem? E logo em seguida ela já entrar em contato com o senhor, Claro, tá eu bem? fico feliz. Só de você ter feito essa videochamada já mostra interesse em você, de compreender minhas causas, ver minhas demandas, ver o que pode ajudar. Então isso já é um ponto muito positivo. Mesmo que vocês não possam, se vocês puderem indicar alguém que possa, de repente, né, fazer um pro bono para mim nesse momento, para receber tudo no êxito, tá? Então eu já fico muito feliz. Então assim, são 10 ações cíveis, então, só recapitulando, 2, né, na comarca mineira, que são ações rescisórias, né, para continuar ações que foram extintas, né, sem resolução do mérito. E as 8 daqui é para ingressar, ou seja, essas 8 demais daqui em fase de instituições de ensino é para ingressar, seria para protocolar desde o início, né, em varas comuns, né, da Justiça Estadual, por indenização por danos morais e materiais em face de instituições de ensino, tá bom? Certo, senhora Alice. Assim que possível, a doutora já entrar em contato, tá bem? Tá joia. Eu agradeço muito, Tainá, agradeço você, Letícia, tá? Vou ficar muito feliz de vocês, né, se vocês puderem assumir aí minhas 10 demandas, com toda certeza. Muito obrigado, viu, Tainá? Imagina. Tchau, tchau. Tchau, Ótima tchau. Fica semana. com Deus.